Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade à nossa programação aí, né? Dando continuidade aí às discussões que precisam ser feitas aí perante esse período, né, turbulento que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos, né, falar um pouco mais, né, de sindicato, política nacional e também, né, falar de um tema de extrema importância, né, que é a questão dos Correios, né, uma categoria muito visada aí pelo grande capital aí que infelizmente quer privatizar essa empresa tão importante. E eu tô aqui com o Ribamar Passos, ele que vai trocar uma palavrinha com a gente. Tudo bom, Ribamar? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Bom, boa tarde. Eu sou o Ribamar Passos, sou da Executiva Nacional da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, sou trabalhador dos Correios, sou membro da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, faço parte da Comissão de Plano de Cargo, Carreira e Salário da Federação Nacional, trabalho no Correio aí há 25 anos, sou evangélico, sou pastor evangélico, e estamos aí na luta contra a privatização dos Correios, na luta contra o desmonte do Estado brasileiro na realidade, né? Porque se a nossa luta hoje fosse só contra o desmonte dos Correios, seria uma luta fácil. O problema é que o ataque é geral e aí nós ainda temos as lutas setoriais que dificultam mais ainda a nossa vida. Beleza, já que você citou aí a questão da privatização dos Correios, eu queria te perguntar a serviço de quem, na sua opinião, está, a serviço de quem estão querendo privatizar os Correios? Na verdade, a ideia de privatização dos Correios ela é antiga, né? Desde o governo Collor, que nós estamos enfrentando uma luta contra a privatização dos Correios. Se acirrou muito no governo Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique chegou a apresentar em torno de 12 processos de privatização, um deles foi até a votação na Câmara dos Deputados, em que nós conseguimos, com uma luta muito grande, barrar essa privatização, que foi em 1999, foi o projeto de lei 1491 de 99, foi colocado na Câmara em 99, nós conseguimos barrar essa privatização. Passamos um período um pouco de sossego aí nos governos do PT, embora tenhamos tido alguns retrocessos com a criação de uma lei que acabou trazendo, né, uma outra discussão sobre a privatização, que foi a abertura do Correio com as subsidiárias, criação de empresas subsidiárias, transformação em SA, e isso trouxe também uma discussão sobre a privatização, porque você acaba abrindo o capital da empresa quando você cria subsidiárias, se essas subsidiárias elas são ligadas diretamente à empresa, é diferente. Agora, quando essas subsidiárias se propõem ficar a serviço do capital, você está colocando a sua empresa em risco. E as leis que foram criadas de 99 para cá, elas vêm no sentido de privatizar os Correios. No governo Bolsonaro, isso é diferente. Na realidade, o Bolsonaro ele não tinha a ideia de privatizar os Correios. Ele tinha a ideia de extinguir, de acabar com a empresa chamada Correios, porque, para ele, se ele privatizar os Correios, essa empresa ela vai ficar ainda com o seu nome, com o seu know-how, com toda essa infraestrutura que tem, com toda essa malha de serviços postais que ela tem hoje, e quem comprar os Correios vai continuar mantendo ali, de alguma forma, um controle, né, sobre o serviço postal. Na realidade, a ideia dele era extinguir os Correios, porque assim os seus grandes patrocinadores, que é Júlio Simões, que é DHL, que é FedEx, iriam poder disputar o mercado de fato. Então, a ideia do governo Bolsonaro não era, de fato, privatizar os Correios, era extinguir, né? E aí, devido a alguns parlamentares entender que não se deve extinguir uma empresa de mais de 300 anos, eles reapresentaram, através de alguns parlamentares do PSL, do Novo, algumas propostas novas, e
trazendo outras antigas de privatização dos Correios, mas a serviço do grande capital. Na realidade, as privatizações, elas estão todas as privatizações, elas acabam sendo a serviço do grande capital, porque ninguém compra uma empresa que não dá lucro. Se você colocar uma empresa que dá prejuízo, uma empresa pública que dá prejuízo à venda, não vai aparecer comprador. É a mesma coisa na iniciativa privada. Se você quer vender uma empresa, você tem que ter ela com uma contabilidade boa. Você tem que ter ela com determinado lucro. Se ela estiver dando prejuízo, e esse prejuízo não for decorrente de alguns desvios fiscais, você acaba não conseguindo vender essa empresa. Então, ninguém compra uma empresa que dá prejuízo. Ninguém é bobo de pegar dinheiro e jogar no lixo. Então, a ideia de privatizar é exatamente para aquecer o mercado, mas não aquecer para que o trabalhador tenha mais direito ou para que o cliente seja melhor atendido. É aquecer o mercado para que os grandes investidores ganhem mais através dessas privatizações. Tá certo, Ribamar. E a pergunta que eu faço agora, né, no seu entendimento, né, qual que é a importância de manter o Correios uma empresa pública? O Correio hoje é uma empresa vital para a economia do Brasil. Nós tivemos 2 anos e estamos passando ainda por um período muito sério de pandemia. Os 2 primeiros anos da pandemia, no ano de 2020, o Correio aumentou seus lucros em 300%. Aumentou o seu lucro em 400%. Aumentou a sua carga postal em 300%. Cidades, hoje, são atendidas somente pelo Correio. Nós temos 5.670 municípios no nosso país. Em todos eles tem uma unidade dos Correios, seja uma agência, seja uma unidade de distribuição, uma UD, seja um centro de distribuição domiciliar, que é o CDD, que é quando tem acima de 15 trabalhadores naquela unidade. Mas toda cidade brasileira hoje ela tem uma unidade dos Correios. Dessas 5.700 agências que o Correio tem, são em torno de 6.300 agências que os Correios têm, porque tem cidades como São Paulo, que tem em torno de 60, 70 pontos de atendimento. Então, isso acaba elevando o número de agências em relação aos municípios. Mas de todas as unidades, das 27 unidades da federação hoje, nós temos apenas 324 unidades dos Correios que conseguem dar lucro. O Correio, como ele tem um orçamento cruzado, um subsídio cruzado, ele acaba fazendo com que, no final da gestão, no final do mandato fiscal, o lucro ele seja maior do que o prejuízo. Então, o que você tem de lucro no Correio hoje é fruto de 324 cidades brasileiras, 324 unidades, na realidade, dos Correios, que dão lucro hoje. A grande maioria são unidades deficitárias, mas, mesmo assim, o Correio consegue pegar hoje uma encomenda aqui em São Paulo e entregar lá no Amazonas com um prazo de 3 dias de entrega, exatamente devido a esse subsídio cruzado que tem. Então, o lucro que dá em São Paulo cobre, por exemplo, o prejuízo que daria ao Amazonas, que nós não chamamos isso de prejuízo, porque está a serviço da mesma empresa. Os serviços são diferenciados em algumas localidades e tem, muitas vezes, como que se diz, um aumento. A carga que produz, por exemplo, Manaus, não é a mesma carga que produz São Paulo. Então, devido a esse trabalho que o Correio tem hoje, ele consegue estar presente nos 5.670 municípios. Porém, com a privatização, ninguém vai comprar essa empresa no total. Por isso ela até hoje não foi privatizada. Porque quem quer comprar os Correios quer comprar as 324 unidades que dão lucro. O restante, eles não querem. Então, os projetos de privatização, eles não têm vingado, em partes, pela luta dos trabalhadores, pela luta do movimento sindical, e em partes porque, em alguns projetos de privatizações, há hoje essa casadinha. Se você quiser comprar São Paulo, você tem que assumir o Amazonas, você tem que assumir o Acre, e são unidades que muitas vezes
o grande capital não interessa. Para a população é um prejuízo muito grande, porque você imagina hoje a tragédia que está acontecendo no nosso país, com falta de alimento, com falta de água, as chuvas se alastrando nos estados da Bahia, no estado de Minas Gerais, em alguns estados da região Nordeste, no Tocantins, no estado do Pará. E quem que está conseguindo, de fato, levar os mantimentos que estão sendo doados aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em algumas outras cidades brasileiras? É exatamente os Correios. É quem consegue chegar até lá. Quando nós tivemos a tragédia em Mariana, não foi o bombeiro os primeiros a chegar, não foi a Defesa Civil. Os primeiros a chegar foram os Correios com mantimento para aquelas pessoas. Enquanto a Defesa Civil estava presa, o Correio estava chegando. Então, nós temos uma empresa hoje que ela presta um serviço social muito grande, ela tem o objetivo social dos Correios, ele tem que ser levado em conta. Porque ela não é uma empresa que só objetiva o lucro. Ela tem uma ação social muito grande. Os Correios hoje são responsáveis por distribuir todas as provas do Enem. As provas do Enem acontecem no mesmo dia, no mesmo horário, praticamente em todos os municípios brasileiros. E quem faz esse trabalho são os Correios. O governo Bolsonaro até tentou tirar isso das mãos dos Correios, mas não deu certo, porque ninguém tem o trabalho que hoje desenvolve os Correios na parte de logística. Maravilha, Ribamar. E que papel que os Correios cumpriram aí nesse período de pandemia? Eu acho que foi um papel super importante. Eu acho que de todas as empresas que estão na área de logística, na área de distribuição, de entrega de encomendas, os Correios foram a única que não fechou as portas. Mesmo com todos os problemas, tivemos várias contaminações, vários companheiros nossos que acabaram perdendo a vida para o Covid, mas os Correios conseguiram cumprir um papel importantíssimo. E, infelizmente, não pegou, por exemplo, a distribuição dos kits de testes emergenciais e da distribuição dos resultados do Covid por uma birra do governo Bolsonaro. Ele resolveu entregar na mão de empresas ou de entidades que não conseguiam desenvolver o trabalho, o que acabou atrasando muitas vezes a distribuição, atrasando a entrega de resultados, e isso foi muito prejudicial. Mas o Correio ele teve um papel primordial nesse processo de pandemia. As pessoas não podiam sair de casa e compravam via internet, e os Correios, 2 dias depois, estavam entregando essas encomendas na casa dessas pessoas. Inclusive, tem algumas cidades brasileiras que as compras de supermercados estavam sendo entregues pelos Correios, porque muitas vezes o mercado não tinha condições de fazer a entrega de todos os mantimentos que estavam sendo comprados. Então, o que eles fizeram? Contrataram um serviço especial dos Correios para fazer essa entrega de forma que não onerasse muito o consumidor. Então, hoje é uma empresa primordial. Ela foi primordial em diversos processos de tragédias que nós tivemos nesse país, foi primordial na pandemia e ela segue sendo uma empresa essencial para o povo brasileiro. Certo. Ô, Ribamar, eu escuto muito, né, do senso comum, né, que o trabalhador do Correios é privilegiado, né? Tem privilégios e que o trabalhador do Correios é um cara preguiçoso que não gosta de trabalhar. Eu queria que você falasse qual que é a realidade do trabalhador dos Correios e que a serviço de quem está esse discurso. Bom, quem hoje pretende privatizar uma empresa que nem os Correios, ele tem que fazer um discurso desse. Se você pegar hoje a quantidade de trabalhadora que nós temos nos Correios hoje, nos dias atuais, agora, em 2022, e pegarmos a quantidade de trabalhadores dos Correios que nós tínhamos em 2015, por exemplo, você vai ver que nós tivemos uma redução em torno de 30 mil trabalhadores. O serviço que o Correio prestava em 2015 e o que o Correio presta em 2022 é o mesmo serviço, com uma diferença. Só no período da pandemia,
nós tivemos um aumento de 300% no número de correspondências e encomendas que entraram nos Correios. Ou seja, o serviço triplicou e a quantidade de funcionários foi reduzida em torno de 20%. Nós tínhamos 120 mil trabalhadores e hoje estamos em torno de 85 a 90 mil trabalhadores. Nós temos uma sobrecarga de trabalho muito grande. Nós temos também um número de adoecimento muito grande na categoria. Nesse processo de pandemia, por exemplo, houve unidade dos Correios que trabalharam com 50% do seu efetivo. Ou porque os trabalhadores estavam afastados por ter alguma comorbidade, por ter algum problema de saúde e não podia estar no trabalho presencial, ou porque esse trabalhador foi cometido por Covid, ou porque alguém da sua família foi acometido por Covid e ele teve que se afastar do trabalho por conta disso, para não contaminar o restante dos trabalhadores na sua unidade. Nós temos um problema sério nos Correios na área de distribuição de encomendas, que são os assaltos. E isso não é em São Paulo, é no país inteiro. Os assaltos, eles são muito sérios para os trabalhadores. Eu, por exemplo, nos últimos 4 anos, tenho em torno de 20 assaltos. Então, é um número muito alto de assaltos. Chegou meses em que eu tive 2, 3 assaltos no mesmo mês. Eu retornava de um afastamento e, quando eu retornava desse afastamento, eu era assaltado novamente. Então, isso causa o quê? Causa uma sobrecarga para quem está no local de trabalho. Então, você não consegue entregar 100% de encomendas com 50% do seu efetivo. Então, as pessoas não compreendem que o trabalhador dos Correios, devido a esse grande número de demissões que houveram nos Correios, e essas demissões foram ou a pedido das pessoas que estavam nos Correios e que resolveram ir para uma empresa melhor, para um emprego melhor, ou por aposentadorias, né, que são as pessoas que se aposentaram, principalmente depois da reforma previdenciária, tiveram uma obrigatoriedade de ir embora, ou aqueles aposentados que já não aguentam mais a sobrecarga que tem hoje a empresa e resolveram sair. Então, por isso, gerou uma sobrecarga muito grande para quem está dentro das unidades. Essa sobrecarga, ela acaba fazendo com que... E houve um plano também dos Correios, que foi o quê? Todas as ruas, por exemplo, em São Paulo, o carteiro passava todos os dias na mesma rua. Então, você mora na rua São Geraldo. Todo dia você poderia esperar que o carteiro ia passar na sua rua, a não ser que ele estivesse afastado e não tivesse ninguém para cobrir a sua falta. Caso contrário, todos os dias ele passava na mesma rua. O Correio, para não contratar mais funcionários e para que conseguisse escoar essas encomendas, ele criou uma modalidade de distribuição chamada D+2. Ou seja, a encomenda chega hoje nos Correios e ela só vai ser distribuída no sábado, né? Se a unidade tiver expediente. Se ela não tiver expediente, ela só vai ser distribuída na segunda-feira. Então, o carteiro deixou de passar todos os dias na mesma rua. Então, em alguns lugares, ele passa a cada 3 dias. Em outros lugares, ele passa a cada 2 dias. Isso faz com que a quantidade de encomendas aumente, a quantidade de correspondências aumente. Por outro lado, o Correio ainda criou algumas restrições de entrega. Então, existem alguns bairros em algumas cidades brasileiras que não tem mais a entrega domiciliar. Por quê? O Correio não quer contratar um funcionário para fazer essa distribuição. E aí, quem não vê o carteiro mais passar todos os dias na sua rua, está com a sua encomenda atrasada, está com a sua correspondência atrasada, tem que procurar uma unidade dos Correios para retirar a sua correspondência, o pensamento dele é de que está acontecendo alguma coisa. E quando aqueles que querem privatizar os Correios começam a dizer que o trabalhador dos Correios é preguiçoso, que o trabalhador do Correio é privilegiado, essas pessoas começam a se levantar contra os Correios. Mas a realidade do trabalhador do Correio é outra totalmente diferente. Há um processo hoje de desmonte dos Correios. E esse processo faz com que a população que recebe as correspondências, que recebe as encomendas, sejam os principais afetados. Ô, Ribamar, eu queria que você fizesse uma avaliação das empresas, né, de correspondência privadas, né? Eu já usei tanto os Correios, né, para comprar as minhas coisas,
E também já usei, né, já tive que usar, né, que os dependentes de mim só usavam os Correios, em empresas privadas de correspondências. Assim, enquanto, por exemplo, eu costumo comprar jogo de videogame, que perto do que os Correios fazem é banal, e quando um jogo do videogame com o Correios chega em 3 dias, numa outra empresa chega a 10, a 12. Né? Eu queria saber qual que é a avaliação que você tem dessas empresas privadas, porque a sensação que eu tenho, não estou falando isso nem enquanto, né, militante, né, é, posição política, mas sim como consumidor mesmo. A impressão que eu tenho é que o Correios é muito mais eficiente do que essas empresas privadas. É que, na verdade, é assim, a malha postal do Correio hoje ela é muito grande. Então, muitas vezes, nós temos 3 tipos de trabalho. Nós executamos 3 tipos de trabalho. Um é a logística reversa, a outra é a retirada da encomenda no vendedor e a entrega para o cliente. Então, o que o Correio faz? Você comprou na Kabum, vamos supor, a sua encomenda foi comprada no site da Kabum e ela vai ser entregue em uma unidade, por exemplo, na Vila Maria. O Correio ele já tem um contrato em que ele vai lá, retira essa encomenda, já traz para a unidade de tratamento e já encaminha praticamente no mesmo dia para a unidade de distribuição. Então, você consegue receber ela com 3 dias. Se a sua encomenda, por exemplo, ela dá um problema, através da logística reversa, o Correio vai lá, retira essa encomenda e leva de volta para o fornecedor para que ela seja trocada ou seja corrigido a falha que houve na encomenda. Então, você tem hoje uma empresa em que ela tem uma malha postal muito grande, muito eficiente. Os trabalhadores dos Correios, eles trabalham de forma eu acho que devido ao tempo em que você tem na empresa, hoje a empresa que tem menos rotatividade no país, são os Correios, né? Eu acho que é uma rotatividade muito pequena, e isso faz com que o trabalhador dos Correios ele acabe pegando vínculo com o cliente. E esse vínculo faz com que a sua encomenda chegou na unidade de distribuição, o carteiro ele já sabe que é você. Ele já fica pensando no momento dele levar essa encomenda para você exatamente para te agradar. Às vezes não é nem pensando na empresa. Eu costumo dizer para os meus colegas de trabalho que quando nós fazemos isso, nós indiretamente estamos pensando na empresa, pensando na qualidade do serviço que nós estamos fazendo. Porque quando chega aquela encomenda que você só vai passar naquela rua no dia seguinte, você já começa a ficar preocupado. Poxa, mas eu podia levar hoje? Será que não dá para me dar uma passada lá? Eu vou passar pertinho. E muitos trabalhadores acabam fazendo isso. Então, esse desempenho que tem os trabalhadores dos Correios hoje faz com que a empresa ela tenha essa qualidade na sua distribuição. Né? Então, é um trabalho que poucas empresas têm. Até porque muitas empresas elas trabalham com terceirizados. Não dizendo que o terceirizado não trabalha, mas como ele acaba tendo uma rotatividade maior no serviço, ele acaba não conhecendo todas as localidades. Acaba não conhecendo a forma de trabalhar daquela empresa, e isso faz com que essas empresas acabem sendo ineficientes no seu trabalho. Certo. E acho que em 2020 teve uma greve aí dos Correios, né, contra a privatização, que não conseguiu reverter, né? E o Correio está prestes a ser privatizado, né? Qual que é o balanço que você tem dessa greve e se você acredita que é possível reverter essa situação de privatização hoje da empresa? Então, Na um verdade, nós embalo aí tivemos uma cantando. greve. Na verdade, nós tivemos uma greve aí de um dia, né? E acabou que São Paulo e Rio de Janeiro, que são as duas principais cidades do país, as duas principais centros de distribuição do país, não aderiram a esse movimento. Então, a greve foi de um dia só. Na realidade, assim, nós achamos que a privatização não passa em 2022. Até porque eles estão querendo colocar já agora, na próxima semana, na Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara dos Deputados, a votação, mas nós achamos que é muito difícil, porque
o governo perdeu muito apoio na Câmara dos Deputados, embora o Bolsonaro tenha ido para o PL, né, ou para o PR, o Centrão, ele acaba perdendo um ponto de apoio também. Hoje, nós temos, por exemplo, no Senado, nós temos maioria para derrotar a privatização. Nós temos hoje, por exemplo, senadores do PSL que são contra a privatização, senadores do MDB que são contra a privatização. Então, nós temos hoje uma força dentro do Senado que nós queremos aumentar, nós queremos reforçar agora com o retorno, com o fim com o retorno dos deputados, dos senadores para a Câmara e para o Senado, aumentar esse trabalho para que a gente consiga fazer com que essa privatização não passe nesse ano. Na realidade, o que o Correio precisa não é de uma privatização, ele precisa de uma revitalização, ele precisa de contratar novos funcionários e aumentar a sua malha. A sua malha postal precisa aumentar. O Correio ele precisa chegar a lugares que ainda não está chegando de fato, que ainda demora para chegar. Então, o que precisa nos Correios hoje é de uma modernização, mas não é modernizar entregando essa empresa na mão da iniciativa privada, de empresas que não conseguem hoje exercer um trabalho de qualidade. Então, nós acreditamos que é possível a gente derrotar esse processo de privatização no Senado, né? E foi positivo, na realidade, todas as ações que foram feitas em torno da luta contra a privatização, elas acabaram sendo positivas, porque nós conseguimos, naquele momento, fazer com que aquele processo ele fosse suspenso, né? Não conseguimos engavetar ainda, mas esperamos que agora, nesse início na volta do recesso parlamentar, a gente consiga fazer isso. Ô, Ribamar, eu escuto muito, né, de alguns setores da própria esquerda, um discurso que me deixa bastante incomodado, né? Falando que os trabalhadores dos Correios são tudo um bando de bolsominions, né? E que eles merecem estar na situação que está hoje porque eles votaram no 17. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse discurso aí e liga o seu microfone, por favor. Bom, na realidade, nós tivemos uma eleição bem conturbada em 2018, com muitas mentiras e poucos debates. Claro que isso não é uma desculpa para um trabalhador que tem uma categoria ativa, como são os trabalhadores dos Correios, votar em um cara como Bolsonaro. E tinham opções, né? Tiveram várias opções. Eu acho que entre todos, o pior era o Bolsonaro. Se queriam escolher alguém conservador, tivesse escolhido o Daciolo. O Daciolo é um cara que tinha basicamente as mesmas ideias que Bolsonaro, a mesma linha que Bolsonaro, mas era um cara mais consciente. Não era um louco que nem o Bolsonaro é. Seu microfone está desligado. Na realidade, os setores, todas as categorias, eles acabaram por ter uma parcela de trabalhadores que votaram no governo Bolsonaro. Por isso, Bolsonaro foi eleito. Nós temos 120 mil trabalhadores, nós tínhamos 120 mil, hoje nós estamos em torno de 90 mil trabalhadores dos Correios a nível nacional, e não foi os 90 mil trabalhadores dos Correios que votaram no governo Bolsonaro. Se assim fosse, mesmo assim, esses trabalhadores não teriam força para eleger o governo Bolsonaro. Então, nós tivemos 2/3 da população que votaram em Bolsonaro, que o elegeram como presidente. E fazer esse tipo de alusão aos trabalhadores dos Correios é a mesma coisa que fazem aos evangélicos. Embora o número de evangélicos seja muito maior do que a quantidade de trabalhadores dos Correios, mas não foram só os evangélicos que foram responsáveis pela eleição de Bolsonaro. Então, nós tivemos um governo conturbado em relação aos trabalhadores dos Correios no governo Dilma. Foi um processo em que nós enfrentamos e que, devido não ter... E aí eu costumo dizer que não houve um planejamento. Quando Lula assume o governo em 2003,
não houve um planejamento do Partido dos Trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores, do movimento sindical em geral, de que forma queria assumir esse governo. E acabou que boa parte dos trabalhadores que estavam nas federações, nas centrais sindicais, ou na CUT, mais propriamente dito, acabaram indo para o governo. No movimento sindical de Correios, isso aconteceu muito. Nós tivemos, por exemplo, na nossa federação, a renovação de mais de 70% da direção da nossa federação, porque os dirigentes dessa federação acabaram indo para o governo, acabaram assumindo cargos na direção da empresa. E isso fez com que o movimento sindical, que tinha que ser tocado para frente, fosse tocado por dirigentes inexperientes e que não sabiam conduzir a movimentação dos trabalhadores. Isso fez com que muitos trabalhadores de base, e nós tivemos uma renovação, até 2011, foi o último concurso dos Correios, nós tínhamos uma entrada muito boa de trabalhadores dos Correios. No governo Lula, para nós, trabalhadores dos Correios, foi o melhor governo que houve, porque nós tivemos contratação, nós tivemos ganhos reais na categoria e nós tivemos direitos ampliados. Então, é uma categoria que, se pensasse politicamente de fato, pensasse em si como categoria em relação a governos, votaria no Lula 100% agora, porque foi o governo que nós mais tivemos nossos direitos ampliados. Só que isso começa a ter um embate quando esses novos dirigentes sindicais chegam aos sindicatos, às federações, porque começa a não desenvolver uma política correta. Ele não sabe diferenciar o apoio, ele não sabe diferenciar o apoio ao governo e defender a categoria. Então, ao invés dele sentar com o governo para negociar e manter a defesa da categoria, ele acabava por defender o governo e menosprezar a categoria. E nós tivemos alguns desentendimentos nesse meio. E isso fez com que, por exemplo, alguns sindicatos que eram dirigidos pela esquerda do movimento sindical, por assim dizer, nós temos, por exemplo, a CUT, que é a maioria da direção do Sindicato dos Correios, mas em alguns lugares nós tínhamos, por exemplo, trabalhadores que romperam com a CUT, que eram, inclusive, do PT, que, por exemplo, nós temos uma cena drástica aí que sempre eles relembram e colocam nas redes sociais, que é de uns trabalhadores dos Correios queimando uma bandeira do PT. Essa cena aconteceu lá em Ribeirão Preto. O Sindicato dos Correios de Ribeirão Preto é dirigido por um grupo de militantes do PT, porém, que não reivindicavam a direção da CUT local e que não reivindicavam a direção da Federação Nacional. E, no momento de greve, esses trabalhadores acharam que foram derrotados e queimaram a bandeira do PT. E isso viralizou. Uma outra cena incrível que sempre volta às telinhas é a cena dos trabalhadores dos Correios fazendo uma votação simbólica dentro de uma unidade de trabalho dos Correios. Essa unidade de trabalho dos Correios fica aqui na região metropolitana de São Paulo, em Itaquaquecetuba, no Jardim Odete. Hoje, se você visitar aquela unidade, a grande maioria dos trabalhadores negam o fato ou dizem que se arrependeram da brincadeira, que de fato fizeram uma brincadeira e se arrependeram. Aquela unidade de trabalho é uma unidade de trabalho em que em torno de 70% daquela unidade ou é cutista ou eram militantes da CSP com lutas. E isso mostra que esses trabalhadores não são bolsonaristas. Eles apenas tiveram um entendimento errado daquele momento histórico em que estavam vivendo. Então, hoje, nós temos uma categoria que tem, sim, um número aí em torno de 10% a 15% dos trabalhadores dos Correios são bolsonaristas, defendem o governo Bolsonaro, sim. Nós temos isso na nossa categoria, mas isso não passa de 10% a 15% dos trabalhadores, e aí não é só da área operacional, os carteiros, os motoristas, mas principalmente da área administrativa. Ô, Ribamar, agora saindo um pouco aí da discussão dos Correios, embora tudo esteja relacionado, eu queria que você fizesse uma avaliação
ampla aí uma avaliação geral do governo federal e, né, da conjuntura política que nós estamos vivendo. Bom, nós estamos chegando praticamente ao fim de 4 anos aí de um governo que foi um desastre para o nosso país. Um governo que foi um desastre na economia, que foi um desastre na saúde, que foi um desastre na educação, que é um desastre no meio ambiente, que é um desastre na infraestrutura, que é um governo que, na realidade, vai entrar para a história como o pior governo que o país já teve. Dizem que a década de 80, de 1980 a 1989, é considerado a década perdida, que o crescimento do país foi pífio, que a economia do país não conseguiu se desenvolver, mas que alguns economistas estão, inclusive, reavaliando a década de 80 em relação ao governo Bolsonaro. Então, hoje nós temos um governo em que, quando é para falar para o povo aquilo que, de fato, ele tem que falar, ele tem que orientar, ele não faz. É um governo que não dialoga com o Congresso Nacional, que não dialoga com o judiciário, que não dialoga com a classe trabalhadora. É um governo que não tem propostas concretas para o desenvolvimento do nosso país. Então, o governo foi um desastre, totalmente. Nós temos hoje a Amazônia sendo desmatada diariamente. E isso é um problema sério para o nosso país. Nós temos hoje as doenças que nós achávamos que estavam erradicadas do nosso país, voltando a matar. Nós temos a volta do sarampo, a volta da febre amarela, a volta da malária. Então, na área da saúde, o governo tinha nas suas mãos o SUS, que poderia ser super aproveitado no processo de pandemia, que poderia ter, se fosse um governo que pensasse de fato, que fosse sério e que pensasse no nosso país, poderia ter sido o primeiro país a vacinar a sua população. Teria sido o primeiro país a ter a vacina para as crianças. Mas é um governo que não pensa na população brasileira. Na realidade, o Bolsonaro ele foi pensado para desregulamentar as leis trabalhistas, para fazer uma reforma tributária aonde os grandes empresários, aonde os grandes financistas fossem liberados do imposto de renda, tivessem os seus privilégios aumentados. É um governo em que veio com o objetivo de acabar com o serviço público no nosso país, criando, seja através da reforma administrativa, ou seja, através do descredenciamento do setor público, como o SUS, por exemplo, e ele não conseguiu fazer isso com o SUS, porque a ideia do governo Bolsonaro era acabar com o Serviço Único de Saúde. E ele não conseguiu fazer isso porque, graças à pandemia. Porque a pandemia fez com que quem passava no Albert Einstein tivesse que procurar o Hospital do Hermelino Matarazzo se estivesse com Covid, porque o Albert Einstein não tinha estrutura para atender um paciente Covid. Então, quem tinha dinheiro teve que procurar as unidades do SUS para fazer os atendimentos. E isso mostrou a importância do Serviço Único de Saúde para o nosso país. É um governo que fez a reforma trabalhista, destrói com o direito dos trabalhadores, fez uma contra-reforma trabalhista, uma nova reforma trabalhista, que entrou em vigor agora em dezembro de 2021, aumentando mais ainda a degradação, que não, na realidade não é uma reforma, porque não passou pela Câmara, é um decreto, né, editado na sala do Bolsonaro, que aumenta mais ainda a degradação dos direitos trabalhistas, que regulamenta o trabalho ao domingo, que dificulta a fiscalização do Ministério do Trabalho, inclusive
onde há trabalho análogo a trabalho escravo, onde há denúncia de trabalho escravo, foi dificultado. Acabou com o IBAMA, destruiu o CMBio, está destruindo a cultura, o resto de cultura que ainda resta no nosso país está acabando. Então, é um governo de desastre. Nós não temos nada a comemorar no governo Bolsonaro. Acabou com o Bolsa Família, não fez uma redistribuição de renda que poderia ser feita para o nosso país, destruiu com a agricultura familiar, veio com uma ideia de um Brasil empreendedor e os pequenos comerciantes fecharam as suas portas. Os pequenos empresários, os microempresários fecharam as suas portas. A informalidade aumentou. O trabalho com a carteira assinada reduziu drasticamente. Os direitos trabalhistas foram tirados. Ele tinha aquela propaganda de que você prefere o seu direito ou o seu emprego. Hoje você não tem nem direito e nem emprego. A rotatividade muito grande no local de trabalho. Você trabalha um mês, fica 2, 3, 4, 5 desempregado. Então, é um governo que foi um desastre para o nosso país em todas as áreas. Acabou com o Enem, está acabando com o SISU, que foram projetos ou processos que foram criados para reduzir a desigualdade no ensino público superior brasileiro, que fez com que o negro, com que o pobre tivesse acesso à universidade pública brasileira. Então, é um governo de desastres. É um governo em que é apoiado por canalhas, por quem realmente não olha e não pensa para o povo brasileiro. Então, hoje, quem apoia o governo Bolsonaro, ele realmente tem uma falta de caráter muito grande. Não é porque ele não entende de política, é porque é canalha. Porque você não precisa entender de política para você ser contra um governo que nem Bolsonaro. Você não precisa ser comunista, você não precisa ser de esquerda para você ser contra um governo que nem Bolsonaro. Um governo que nega a vida, que dá risada de pessoas que estão morrendo sem ar. Porque não tem um respirador, porque não tem oxigênio. Culpa dele próprio. Que faz piadinhas com mulheres. Que fala para a mulher que não a estupra porque ela é feia. Isso não. Quem apoia um governo desse tipo é porque não tem moral, é porque é um canalha. Então, eu avalio o governo Bolsonaro como um governo de canalhas, governo de pessoas que querem destruir o nosso país. E o Silas Malafaia, ele nos chama de esquerdopatas. E eles são os canalhocratas. Silas Malafaia e toda essa renca que apoia o governo Bolsonaro. São canalhas imbuídos de destruir o direito do povo brasileiro, de destruir o nosso país, de destruir o serviço público brasileiro. Então, eu acho que o governo Bolsonaro já era para ter caído logo no seu primeiro ano de governo. Ele resistiu até agora. E agora é a hora de nós derrubarmos esse governo. Certo, então é isso que eu vou perguntar na próxima pergunta, Ribamar. Se você acredita que é possível derrubar o governo Bolsonaro antes das eleições ou esperar as eleições para derrotar o Bolsonaro? Eu acredito que é possível derrotar o Bolsonaro antes das eleições. Nós temos elementos, argumentos e condições de fazer. Mas eu acho que as forças políticas de esquerda hoje, elas não estão imbuídas em derrubar Bolsonaro antes do processo eleitoral. Não sei se com medo dele, de fato, se tornar um mito após a sua queda, né? Ou da possibilidade de um golpe, caso ele seja derrubado antes do processo eleitoral, que também não há essa impossibilidade se ele for derrotado nas eleições, mas eu vejo que hoje parte das organizações de esquerda
que organiza os movimentos sociais, que organiza o movimento sindical, os movimentos populares, não estão, de fato, imbuídas em derrubar Bolsonaro antes das eleições. Há, sim, força, há argumentos para que a gente consiga fazer isso. Mas eu não acredito que isso vá acontecer, né? Eu acho que o processo eleitoral vai tomar conta, nesses próximos dias agora, das discussões a nível nacional. Eu acredito que é possível derrotá-lo também nas eleições. E qual que é a sua posição aí, né, nessas eleições? O que você está acreditando? O que você defende? Bom, eu acho que a melhor saída para o nosso país seria nós termos uma frente de centro-esquerda que tivesse força para derrotar Bolsonaro no primeiro turno. E hoje, o único candidato que tem condições de fato derrotar Bolsonaro nas eleições é Lula. Então, nós teríamos que ter uma frente em que tivesse em Lula a sua figura principal, mas que tivesse à frente do Lula um programa de desenvolvimento para o país. Um programa que viesse com a revogação da reforma trabalhista, com a revogação da reforma previdenciária, um programa que viesse apontando uma reforma eleitoral, que viesse apontando uma reforma tributária progressiva, um programa que viesse apontando o retorno do financiamento para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, que viesse com um desenvolvimento econômico gestado principalmente no pequeno e no microempresário, um projeto que viesse mudando a malha viária do nosso país, que tivesse como principal meio de transporte o sistema de transporte sobre trilhos, né, que fizesse a interligação norte-sul, leste-oeste, através do transporte sobre trilho. Nós temos condições de fazer isso. Um projeto que começasse a rediscutir, de fato, um país onde as pessoas tivessem a ampliação dos seus direitos. Eu acho que esse seria o tripé, um tripé econômico, onde nós pudéssemos, de fato, fazer com que as coisas funcionassem no nosso país. Eu acho que essa seria a melhor saída. Isso pode não se apontar nesse próximo período. Pode ser que nós vamos para uma eleição onde todos esses pontos não estejam clarificados em um programa de governo. Mas eu acho que a principal tarefa do movimento social, dos movimentos sindicais, nesse momento, é derrotar Bolsonaro. E isso nós temos que ter como tarefa principal nesse momento, é derrotar Bolsonaro. E para derrotar Bolsonaro, nós precisamos ter unidade, né? Eu acho que o pessoal hoje está numa discussão de ter uma candidatura própria ou não. Eu acho que nós acumulamos, nesses 10 anos de partido, na realidade já são 15 anos de partido, vamos para 16 anos de partido agora, mas em todas as eleições que nós participamos nacionais, nós lançamos um candidato a presidente. Em todas elas, nós tivemos a reafirmação do nosso programa de governo. Em nenhuma delas, nós tivemos a situação que nós temos hoje no nosso país. Então, eu acho que o pessoal hoje, ele, por exemplo, deveria concentrar suas forças para abarcar um programa que fosse aquele programa que o pessoal pensa, que tentasse colocar dentro desse programa macro os pensamentos que o pessoal tem sobre economia, sobre saúde, sobre educação, sobre movimentos sociais, né? Sobre a discussão do movimento negro, das minorias. Eu acho que essa seria a principal tarefa nesse momento. E trabalhar para onde nós tivermos condições de eleger um governador ou de estar numa disputa de segundo turno, termos nossos candidatos lançados. Aonde nós não temos, lançar aquela candidatura que tiver condições, de fato, de disputar os governos estaduais. Eu acho que nós temos uma eleição primordial e que, para nós, ela é essencial. Nós temos que... A derrota do bolsonarismo ela depende da força, da unidade e do esforço de todos os militantes, da esquerda e do centro, porque não adianta nós contarmos nesse momento só com os eleitores da esquerda,
que seriam poucos para derrotar o bolsonarismo. É possível? É possível. Mas eu acho que o grande processo que nós deveríamos fazer, o grande esforço que nós deveríamos fazer nesse momento era tentar derrotar Bolsonaro ainda no primeiro turno. Eu acho que, dada a situação em que o país está passando, eu acho que seria possível, inclusive, nós fazermos isso. Mas, ô Ribamar, aí a gente tem um problema, né? Que se chama Geraldo Alckmin, né? Que a gente conhece o histórico, né, desse cidadão. Aí eu te pergunto, né, como que você vê essa questão do Geraldo Alckmin? Você vê essa possível chapa Lula e Alckmin sendo uma chapa problemática ou não? Eu acho que é um grande problema. O Alckmin, na realidade, ele virou um divisor de águas nessa discussão da candidatura do Lula. Porque poderia ser o Márcio França ao invés do Alckmin. Nós teríamos muito menos problemas para discutir o Márcio França. Porque Alckmin, ele representa, no estado de São Paulo, para os movimentos sociais, para o movimento sindical, o que há de pior quando se fala em retrocesso. É um governo que atacou os servidores da educação, que atacou os servidores da saúde, que atacou os movimentos sociais, e fica difícil você fazer uma discussão de Alckmin dentro de uma chapa com Lula. É muito difícil. Claro que quem vai determinar isso não somos nós, mas nós temos que fazer essa discussão com clareza. Temos que apontar uma saída. Quem poderia ser o vice de Lula? Né? Quem poderia vir para essa chapa trazendo essa unidade de esquerda ou de centro-esquerda em que não tivesse a figura de Geraldo Alckmin como centro dessa discussão. Então, acho que engolir o Alckmin é uma coisa que é muito difícil, né? Muito difícil. Não só para os militantes do PSOL, do PCdoB, mas principalmente para os militantes do PT. Né? Inclusive, há militantes do PT hoje que criaram movimentos contra a candidatura de Geraldo Alckmin como vice do Lula. E um dos grandes encabeçadores desse movimento é exatamente o José Genuíno, né? Que é um dos caras que mais tem discutido dentro do PT que o PT não deve sair em uma chapa com Geraldo Alckmin, porque teve, né, a sua atuação dentro do estado de São Paulo como uma atuação totalmente contra os trabalhadores, totalmente contra os movimentos sociais. Ô, Ribamar, eu tinha lido uma notícia, inclusive foi bastante simbólico para mim, que o pessoal estaria disposto a fazer uma chapa com o Alckmin se o Alckmin assumisse um programa de esquerda. Eu queria que você comentasse isso, porque para mim isso aí é uma ideia que chega a ser lunática, companheiro. Eu acho que assim, o Alckmin, ele é uma figura hoje em que ele se torna maior do que um partido. Eu vou dizer para você que se hoje você pegasse um cara do PSDB, talvez um senador do PSDB, você pegasse um senador do PSDB, colocasse numa chapa com o Lula, ele indo para o PSB, você não teria os problemas que você teria com o Alckmin. Você pegasse o Aloysio Nunes, colocasse no PSB e dissesse, ó, esse é o vice do Lula, você não teria muitos problemas, porque é o Aloysio Nunes. Não teve, embora exerceu algumas secretarias dentro do governo do Geraldo Alckmin, mas não representa o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, ele já está assumindo um programa de esquerda ou de centro-esquerda, um programa progressivo. Ao ir para o PSB, ele já está assumindo isso porque é um programa do PSB, é um programa de centro-esquerda. Tem lá os seus parlamentares que votaram a favor da reforma trabalhista, tem aqueles que foram contra. Então, é um partido que é meio controverso. O Alckmin indo para lá, ele já está assumindo esse papel. Mas o problema não é Alckmin abrir a boca e dizer que assume esse programa. O problema é o que ele representou durante todo esse tempo em que ele foi governo do estado de São Paulo. Foram 10 anos. Alckmin assumiu 2 anos
antes do final do mandato de Mário Covas, foi eleito e foi reeleito. 10 anos de governo no estado de São Paulo. Dos 30 anos, dos 30 anos de PSDB em São Paulo, um terço foi exercido por Geraldo Alckmin. E nós não tivemos melhorias no estado. Então, não é simplesmente você dizer, se Alckmin assumiu um programa de esquerda, um programa progressivo, um programa que traga reforma agrária, se ele realmente tivesse compromisso, nós vamos... Não, não é. Porque o Geraldo Alckmin hoje, ele se torna muito maior do que qualquer partido. Ele ia para o Agir 36, que era o... Esqueci qual era o Agir 36. É um partidinho sem expressão, que tem um parlamentar, tem um deputado federal, não tem nenhum senador, mas ele ia para lá. A ida do Geraldo Alckmin para lá, estavam levando cinco deputados federais. Estavam levando mais de 30 deputados estaduais. Então, é um cara que é maior do que o partido. Ele ia transformar o Agir 36, mas ele está vindo para o PSB. Mas isso não quer dizer que ele vindo para o PSB, ele poderia vir para o PSOL. Será que se ele viesse para o PSOL, ele estava assumindo um programa de esquerda? Ele não estava assumindo um programa de esquerda. Ele estava encontrando uma oportunidade para se estar naquele momento, saindo na chapa, na candidatura Lula. Então, não é o partido, nessa figura, não é o partido que determina a sua política, mas é a figura que determina a política do partido, infelizmente. Então, maravilha, Ribamar. Agora, para a gente fechar a nossa discussão aqui, está muito boa, né? Mas a gente vai precisar encerrar já já. Qual que é o balanço que você faz, né, das lutas que ocorreram aí nesse período de pandemia e quais são as perspectivas dentro da luta de classes em 2022? Foi muito boa. Eu acho que o processo de pandemia ele nos levou a fazer algumas discussões mais pé no chão, a repensar algumas formas de atuação, mas as lutas que aconteceram em 2021 foram muito boas, porque essas lutas vieram com força total, vieram com unidade. Até 2019, nós estávamos tendo atos onde a CUT chamava um ato, a parte da Colutas não ia, a parte da Intersindical não ia, a Força Sindical não ia, a Força Sindical chamava um ato, a CUT não ia, outras centrais não iam, a Intersindical chamava um ato. Então, eram atos que eram pequenos e que não tinham uma representatividade de fato. Em 2021, nós tivemos atos em que foram muito representativos, tiveram uma força social muito grande e tivemos uma unidade das centrais sindicais e das centrais de movimentos populares do nosso país. Então, nós tivemos atos em São Paulo em que nós tivemos partidos de direita participando dos atos, com direito à voz. Nós tivemos ato em São Paulo em que o PSDB ajudou a organizar o ato. Nós tivemos ato... Então, eu acredito que foi muito positivo. Embora o final, muitas vezes, traz algumas polêmicas, mas eu acho que é isso que nós precisamos. E é isso que nós precisávamos manter para derrotar Bolsonaro antes das eleições. Era essa unidade. Era entender que nós temos posições diferentes, que nós temos pensamentos diferentes, mas que nós temos um objetivo. Qual que é o objetivo? É derrotar o governo Bolsonaro. Então, algumas diferenças nós vamos ter que deixar de lado. E vamos ter que fazer essa unidade em nome desse projeto maior que é derrotar Bolsonaro. Eu acredito que em 2022 vão ter lutas, mas eu acredito que não vão ser como foram em 2021. Nós já estamos no dia 3 de fevereiro e, por exemplo, nós temos o 8 de março, que é um marco na história das lutas do nosso país, né, que é um ato importantíssimo, como o aumento de casos de feminicídio, de violência contra a mulher que nós tivemos em 2020, 2021, eu acho que o 8 de março de 2022 ainda não está tão, sendo tão bem divulgado como foi o de 2021. Nós temos o 14 de março, que é onde nós, militantes do PSOL, a esquerda, aí, comemora,
né, protesta contra a morte de Marielle, aí comemora aí todo esse processo, toda essa luta que ela desenvolveu em prol do povo pobre ali no Rio e que se transformou em uma figura nacional. Nós temos o 1º de maio, que promete ser também um ato de unidade de todas as centrais sindicais, né, a convocação dos movimentos sociais para estarem participando, e que achamos que pode ser um ato importantíssimo, pode ser um ato que traga aí uma força muito boa nesse desenvolvimento. Queremos organizar um ato também em junho, né, depois do 1º de maio, provavelmente em junho já estamos organizando também um ato bom, com unidade de todas as centrais, de todos os movimentos, dos partidos políticos, exatamente com esse objetivo de dar um gás na derrota do governo Bolsonaro. Acredito que as lutas de 2022 elas vão fluir, né? Só acho que nós temos que começar a antecipar a convocação dessas lutas, porque nós temos muitos problemas, muitas situações, e quanto mais cedo a gente começa a convocar, quanto mais cedo nós começamos a discutir a organização dessas atividades, mais cedo a gente começa a despertar o interesse da classe trabalhadora de participar dessas lutas. Claro que nós estamos passando por um novo pico de pandemia, aí, um novo processo onde os hospitais estão superlotados, embora as notícias chegam que esteja em torno de 70% dessa superlotação de quem não tomou vacina, de quem não tomou nenhuma das doses da vacina, mas é uma preocupação para toda a população, porque isso traz uma preocupação de fechamento de comércio, de fechamento de atividades, né, de não ter, por exemplo, atividades presenciais, dos atos não poderem acontecer. Então, isso traz uma preocupação. Mas nós temos que trabalhar 2022 como um ano aí de ascenso das lutas do povo, exatamente para chegar em 2023 com a eleição de Lula e essas lutas continuarem. Porque eleger Lula não é por fim a luta. Eleger Lula é aumentar as lutas, porque no governo Bolsonaro nós tivemos um retrocesso das lutas. Embora elas aconteceram, embora nós tivemos greve, nós tivemos levantes, mas foi um processo em que as lutas elas tiveram uma redução. E nós, no governo Lula, nós temos que defender o governo, mas na rua, lutando, organizando o povo para defender uma reforma agrária, para defender uma reforma tributária progressiva, para defender a revogação da reforma trabalhista, para defender a revogação da reforma previdenciária. É preciso estar na rua para mostrar que o povo quer mudança de fato, que o povo quer a volta de uma economia onde o trabalhador tem os seus direitos garantidos. Nós queremos emprego e direito ao mesmo tempo. Maravilha, então, Ribamar, né, estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero aí agradecer a sua participação e passo a bola para você fazer as considerações finais. Bom, eu que agradeço aí por estar participando, estar tendo essa oportunidade aí de fazer essa discussão, que para nós, trabalhadores dos Correios, trabalhador em geral, é muito importante esses espaços para dialogarmos, para colocar a nossa visão de como as coisas acontecem. Acho que nós temos que, nesse próximo período agora, ter um trabalho diferenciado, principalmente com aqueles trabalhadores que, em 2018, votaram em Bolsonaro. Nós temos que ter um mapeamento. Nós estamos fazendo um trabalho com o povo evangélico que é muito bom, que tem dado um resultado muito bom. Nós já temos aí, né, em torno de 50% do povo evangélico declarando que não vota em Bolsonaro, nem no primeiro, nem no segundo turno. E isso é muito importante, porque isso mostra que o nosso trabalho está sendo positivo. Nós temos que fazer um trabalho junto aos trabalhadores das categorias que tiveram um número grande de trabalhadores votando em Bolsonaro, para demonstrar de fato o que foi esse governo, para dialogar sobre qual que é a necessidade do nosso país nesse momento, o que representa um possível governo Lula em 2023 para o povo brasileiro. Nós temos que dialogar com esses trabalhadores que hoje muitos pais de famílias estão empregados, mas estão passando necessidade, porque tiveram seus salários reduzidos, porque tiveram o seu poder de compra reduzido, porque a carestia, a inflação está tomando conta do nosso país. Então, nós temos que ter, nesse próximo período, esse momento para esse diálogo, para que a gente possa, de fato,
mudar o governo em 2022 e chegar em 2023 com um governo que garanta a comida na mesa, que garanta direito, que garanta a educação pública de qualidade, que garanta a universalidade do sistema de atendimento na saúde, na assistência social. Eu acho que é isso que o país precisa nesse momento. Que nós possamos, em 2022, eleger uma bancada progressiva. Deputados e deputadas, senadores e senadoras que tenham, de fato, um compromisso com o povo brasileiro, com o direito da classe trabalhadora, que tenham um compromisso com reduzir a fome no nosso país. Eu acho que essa é uma tarefa que nós temos para o próximo período. Maravilha. É isso, meu querido. Obrigado e que Deus nos abençoe. Maravilha, então, Ribamar, mais uma vez agradecendo a você, agradecendo também a você que estiver nos assistindo, né? Peço aí que se inscrevam no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, comentem nessa entrevista se concorda com o Ribamar, se não concorda com o Ribamar, né? Curta esse vídeo, curta outros vídeos aí que o canal produziu, comentem também, curta a nossa página do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal, fiquem atentos à nossa programação, que até porque hoje ainda tem mais coisa ainda para fazer, né? O dia está cheio, né? E até a próxima, fui.